Oi, eu sou o Mohamed, bem-vindos aqui ao canal. Eu sou cozinheiro, criador de conteúdo, gosto de fazer receitas e fizemos agora um reality show. E o primeiro episódio foi com o chefe Otto e ele escolheu Brasil e a receita foi coxinha. Então eu vou mostrar a receita que eu fiz no episódio aqui pra vocês, só que com tranquilidade, calma e meditação. Bom, a massa da coxinha pra mim é a parte mais importante. Ela tem que ficar leve, bem cozida. E essa massa eu resolvi fazer de milho, porque eu acho que milho e frango combinam super bem. Morra, da onde você tirou essa ideia? Do restaurante Jequitaia. Vamos lá, então milho em lata, vai com água e tudo. As medidas completas estão aqui na descrição, tá? Ponho quase que uma lata cheia de água também. Aí uma pitada generosa de sal e aí eu bato muito bem. Beleza? Então eu preciso de 400 ml de suco de milho peneirado. Como aqui tem muito amido, se eu deixar isso muito grosso, a massa vai ficar muito pesada. Então tem que ficar bem levinho assim mesmo. Ponho esse suco na panela que eu vou fazer a massa. Posso acender o fogo, deixar ele médio. E agora 60 gramas de manteiga, 150 gramas de farinha de trigo. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu sou do time balança. Eu não passo muita medida em xícara, copo, porque é muito mais prático você pesar. E uma balancinha dessa aqui, gente, sério, por 30, 40 reais no máximo, você encontra na internet, tá? Levantou fervura, abaixa o fogo e joga a farinha de uma vez. E aí mistura, que tudo vai se juntar e começar a formar uma massinha. Precisa ter um pouquinho de braço mesmo. Esse é o momento que não tem jeito. Uma colher de pau mesmo aqui, ó, pra você mexer bem. Depois de misturar bem com a colher de pau, agora sim eu prefiro mais a espátula, vocês vão entender o porquê. Esse é o macete de uma boa massa de coxinha. Ela precisa cozinhar muito bem, pra não ficar com gosto de farinha. Vou pegando a massa e vou esfregando ela toda, né? Bem no fundo da panela, para que essa massa cozinhe muito bem. Quanto tempo isso? Em torno de 5 minutos. Ou quando ela estiver bem descolando do fundo da panela. E vai mexendo. Essa parte é bem importante. Olha só como a massa ela tá bem homogênea e descolando bem do fundo, ó. Ela não pega mais. Massa no ponto perfeito. Vou virá-la numa assadeira. Essa massa tem que estar bem gelada para modelar. O que eu faço para gelar ela mais rápido? Eu abro ela numa assadeira, numa camada bem fininha. Inclusive, no reality, a primeira coisa que eu faço é colocar essa assadeira no congelador, porque aí quando eu tiro ela e já ponho a massa, ela já tá gelada, já dá o choque térmico, já acelera o processo. E aí eu levo pra geladeira ou congelador, se você tiver com um pouco mais de pressa. Recheio, eu resolvi ir pro mais tradicional, mas dando os meus toques, porque eu acho que frango e milho combinam super bem. Ainda mais se ele estiver bem temperado. O corte que eu vou usar é a sobrecoxa, que é um dos meus favoritos, né? É um corte escuro do frango, pra mim tem mais sabor, mais gordura, mais maciez, vai deixar o recheio bem suculento. Eu vou tirar a pele, é só meio que puxar e aí sai tudo. Uma coisa que é legal dizer é que eu não ponho caldo na massa, porque senão vai ficar muito forte e vai roubar o gosto do milho. Eu tirei a pele e aí eu também vou tirar o osso. Obviamente, você pode pedir no açougue ou no mercado já desossado, sem pele. Agora é só cortar em cubos, que aí cozinha mais rápido. Frango aqui fatiado, tempero com sal e aí um pouquinho de tempero sírio. Não exagero, porque esse tempero sírio tá forte, mas é óbvio que você pode usar o tempero que você quiser. Cominho, pimenta do reino, páprica, usa criatividade. Frigideira quente, óleo, e aí é o momento de grelhar o frango. Enquanto o frango tá grelhando, eu já vou picar aqui os vegetais. Cebola, cortada em cubinhos. Alho poró, cubinhos também. Por fim, um pouquinho de cenoura. Cubinhos também. E esse foi o tempo do frango ficar bem, ó, caramelizado. E aí eu viro. Frango bem selado. Vou pôr os vegetais. Dou uma misturada em tudo. Uma colherinha de extrato de tomate. Misturo novamente. Tava esquecendo do alho. E mais uma misturadinha. E agora eu vou pôr um pouquinho de cachaça, inclusive essa do Sepultura, do meu amigo Paulo Xisto. Beijo, Paulo. Uma flambada para evaporar o álcool. Olha como já ficou uma cor bonita, né? E a cachaça não é só pela graça, é o gosto também, ainda mais essa que é mais envelhecida. Vai trazer um sabor mais legal ainda pro recheio. E aí eu preciso cozinhar um pouco mais essa sobrecoxa. Eu quero que ela desfie bem. Então eu vou pôr caldo de frango. Se você não tiver o caldo, pode ser água sem problema algum. Olha como o caldo, né? Ele seca bem, ele se envolve no frango. Tá vendo? Reduziu bem. Posso desligar aqui o fogo. Vou virar aqui na tábua. Agora com garfo mesmo, ó. Ela desfia mais pedaçuda mesmo, né? Porque aqui não é peito de frango, que é uma carne muito seca. Sempre bom experimentar, né? Mas precisa corrigir o tempero.
Muito bom. Falta uma pitadinha de sal. Frango desfiado. Eu amo coentro, mas você pode usar o verdinho maroto da sua preferência. Mistura muito bem. Recheio no jeito. Outra dica importante também. Ele tem que estar gelado. Assadeira novamente. Espalho para gelar mais rápido. Geladeira. Bom, enquanto tudo tá gelando, eu vou preparar aqui os acompanhamentos para uma chuchada na coxinha. Eu particularmente gosto de coxinhas sem catupiry, principalmente quando o recheio tá bem úmido, como vai ficar esse. Mas tem gente que gosta, então eu vou servir à parte. Eu tenho aqui o catupiry e aí eu quero deixar ele mais leve. Então, leite, bem pouquinho. Vou pôr também raspas de limão siciliano para trazer frescor. Com a ajuda de um batedor, eu misturo muito bem. Até ficar uma mistura homogênea e bem levinha. Fica mais cremoso, mais leve, mais delicado. Então eu já vou pôr ele no pote, ó. Só mais um pouquinho de raspas de limão. É um catupiry no jeito. Agora, ao invés de servir um molho de pimenta, que eu acho que vai muito bem com coxinha, eu gosto de pôr kimchi, que é uma selga fermentada, muito usada na culinária coreana. Isso aqui tem acidez, que eu acho que é importante também, e picância ao mesmo tempo. Então tá aí uma forma legal e diferente de trazer esses elementos para um salgado, não só para coxinha, para o risole também, para o croquete, por que não? Acompanhamentos no jeito, minha massa muito bem gelada, tá vendo? Fica muito fácil de trabalhar. Uma quantidade boa de massa para fazer uma coxinha menorzinha é em torno de 35 a 40 gramas, tá? Eu vou abrindo, vendo? Ela fica meio côncava mesmo para receber o recheio. Cara, eu sou tão metódico que eu vou pesar até o recheio. A proporção média de recheio para massa é meio que metade. Então, se eu tenho 40 de massa, vai aproximadamente 20 gramas de recheio. É óbvio, gente, você pode fazer no olho, tá? Mas, sei lá, prefiro pesar porque não sou o melhor mestre da coxinha, né? Vamos fechar. Difícil? Pra mim é. Você vai juntando, empurrando o recheio pra dentro. Ó a biqueta aparecendo aqui. Mas aí o segredinho, ó, você vem aqui e vai puxando assim, ó, e tira o excesso de massa e aí ela já faz o formato. Aí você vai dando ajustadinha, né? Se você vê que tá rasgando, põe um pouquinho mais de massa, vai dando aquela reencauchutada, né? Não tem jeito. Mas a segunda vai ficar melhor. Temos padrão nas coxinhas? Não. Então o empanamento que eu vou fazer será leite e aí farinha de rosca. Bem clássico mesmo. Óleo 180 graus. E aí é só fritar. Quando você coloca as coxinhas, você pode subir um pouquinho mais o óleo porque abaixa a temperatura. A massa, o recheio, tudo já tá cozido. Então o que a gente quer aqui é a crocância, né? Deixar ela sequinha e deixar tudo bem quentinho. Inclusive, se você quiser bolear as coxinhas, já deixar empanada e congelar, pode ser uma também. Aí você só tira e frita. Quando você for fritar, frita ela congelada, tá? Aí você frita a 180 no máximo, não pode estar mais do que isso, porque senão corre risco de você comer a coxinha e o recheio ainda tá congelado ou frio. Aqui nesse caso, na verdade, eu coloco a coxinha com 190 graus, tá? O óleo, um pouquinho mais quente do que se ela tivesse congelada. É bom no meio do caminho você dar só uma mexidinha nas coxinhas, né? E dar uma checada, porque tem algumas que colam no fundo da panela. Ó, deixa eu ver, quase lá, só mais um pouquinho. Enquanto a coxinha tá friteira, não esquece de se inscrever no canal e divulgar esse reality maravilhoso que a gente fez com todo mundo que você conhece. Afinal de contas, foi um dos maiores projetos que a gente já fez aqui no canal, então nos ajudem a divulgar. Olha só que lindas, bem douradas. E aí eu ponho aqui na minha grade, que eu acho melhor porque o ar circula e vai deixar ela mais sequinha, mas pode ser, obviamente, no papel toalha também. E aí uma coisa, quando eu fiz a coxinha na disputa, eu empanei ela no ovo. Vem na minha, faz no leite e fica melhor. Eu vou colocar nesse cubinho aqui, porque fica hipster, fica tipo coxinha de menu degustação. Aí de 5 contos, você vende por 20. Vamos lá, eu sou do time que come pela bundinha. Eu vou chuchar aqui no requeijão. Ó, que lindeza. Bem empanada, bem recheada, né? Uma boa proporção de massa. Agora com kimchi. Com kimchi, o negócio vai para outro lugar, fica maravilhoso. Então é isso, não deixe de acompanhar os próximos episódios do reality. Eu também vou fazer a minha receita de todos eles. Fui!